Pessoal, aproveitar aí, como vocês sabem, eu não é direto que a gente grava vídeo, mas eu sempre gosto de gravar 2 vídeos na sequência, porque na maioria das vezes a gente está empolgado a falar e não é sempre que a gente está assim. E eu quero aproveitar o gancho do último vídeo e do último vídeo que eu fiz agora, né, falando de colecionismo, e falar um pouquinho da minha relação com música e prestar homenagem aí a uma grande pessoa aí que infelizmente aí no último final de semana veio a falecer, né, faleceu aí no sábado. Então vou estar explicando um pouquinho aí do que houve. E bom, a história, conforme eu falei, história de colecionismo e tal, tudo se inicia no ano de 86, quando eu fui na casa de um primo meu, né? E chegou lá, ele colocou um disco de rock. Ele já gostava de rock. Inclusive aos 16 anos, ele era 10 anos mais velho que eu. Ele fez aquela famosa tatuagem da Pantera, um logotipo bem oitentista. E minha tia aqui teve que assinar pra ele pra fazer a tatuagem, porque na época, acho que hoje também, né, menor de idade não podia fazer tatuagem. Então ele foi um cara assim que, meu primo Zé, ele comprava os discos, né? E ele mostrou pra mim, eu me lembro que ele mostrou 2 discos em particular, que era de uma banda alemã, 2 bandas alemãs, uma chamada Destruction e outra Creator. Porque no início do disco tinha umas vozes grossas, né? Umas vozes assim, simulando diabo, demônio, essas coisas. E o intuito dele foi me assustar, ele mostrou pra me assustar. Só que sem querer ali, eu sei lá se ele sabia disso, ele despertou uma das maiores paixões da minha vida, que é a música e o rock. Eu ouvi aquilo e, sabe, foi paixão assim à primeira ouvida. Então depois ele me mostrou Iron Maiden. E nessa época, um primo nosso do interior, da cidade de Cardoso, veio passar férias conosco, né? Na verdade ele veio morar ali com a minha avó para poder arrumar um trabalho na cidade de Campinas. E ele também gostava de rock. Então infelizmente esse primo também faleceu aí, tem uns 4, 5 anos. Ele faleceu de um acidente de carro. Tava voltando de festa aí, acho que os caras tinham bebido além da conta e acabaram batendo numa árvore. Então, esse meu primo, ele me mostrou os discos, né? Foi o primeiro disco do Iron Maiden, foi ele que me mostrou. E na época eu não tinha, como eu disse, eu não tinha aparelho de som, eu não tinha como ouvir, né? Então o que eu fazia? Meu pai tinha um acervo de fita de sertanejo. Eu ia lá, né? Desculpa, pai, mas furtava umas 2, 3. Aí levava pra esse meu primo. Aí foi ele que me apresentou as bandas, além de Iron Maiden, Metallica, Queen, Century, Nazaré. Então foi ele que me apresentou essas bandas. Então ele gravava as fitinhas pra mim. E mesmo assim eu não tinha lugar onde ouvir. Vez ou outra eu pedia pro meu pai para poder ouvir no carro dele. Meu pai na época tinha um Escort XR3 vermelho com um toca-fita da como é que chamava? Roadstar. E era a época que tinha os amplificadores da Tojo. E aí eu ficava ouvindo no carro dele. Até que depois ele foi lá e comprou um radinho, né, desses de toca-fita de força. E aí a gente ficava ouvindo lá. Mas não era direto que ele deixava, não. Então os cachorros são mais educados que as pessoas aqui. O cachorro atravessou na faixa. Pois bem, então, e o tempo foi passando, né? E esse meu primo meio que não digo que ele deixou de gostar, mas ele deixou de ser roqueiro. Ele parou de consumir rock, mas os discos sempre estavam lá na casa dele. Ele começou a entrar nessa onda, eu até brincava com ele, começou a entrar nessa onda de sertanejo universitário. Ele já gostava de um sonzinho assim, sabe, esses Edson e Hudson da vida. E sempre que eu podia, eu ia na casa dele fazer uma visita pra ele. A gente meio que distanciou, porque ele casou, foi pra um lado e eu fiquei do outro. A gente morava no mesmo bairro, né? E depois eu mudei de bairro, acabei mudando pra cidadezinha vizinha. Então não era sempre que a gente se falava. E certo dia, por uma
triste coincidência, eu tava em casa ouvindo o vinil do Metallica, né? Tomando uma cerveja, ouvindo um vinil, e eu lembrei dele. Falei, caramba, eu vou ligar pra ele pra saber como é que ele tá, né? Aí eu liguei pra uma tia minha, minha tia passou o telefone dele, eu comecei a entrar em contato com ele, e ele começou a explicar pra mim que ele tava com um problema de saúde, que ele ia ter que fazer uns exames, que ele não sabia o que era, que ele começou a ter uns desmaios e tal, mas que quando desse, eu iria na casa dele, ou ele iria na minha, e a gente colocaria o papo em dia, o som em dia. Passou aí um mês, eu entrei em contato com ele de novo e nós descobrimos aí que, né, ele nos passou a informação de que ele estaria com leucemia, né, câncer no sangue. E aí, meu, é aquela brochada, né, meu? Você fala, porra, isso em 2018. Aí ele iniciou os tratamentos, né? Ele ia ter que fazer aquele transplante de medula óssea. A irmã dele, foram feitos os testes, a irmã dele era 100% compatível. Então deu-se início a todo o tratamento. Ele fez o transplante. E o transplante foi muito bem sucedido, né? Não teve rejeição, não teve nada. Ele passou a tomar medicação. E ele teve uma melhora muito expressiva. Inclusive, ele retomou uma das paixões que ele tinha na vida dele. Que eu lembro que quando eu era garoto ele tinha moto. Camarada. E aí ele retornou a paixão e comprou uma Shadow 600. E aí eu vi foto dele com a Shadow, falei, pô, que legal, né, meu? Quando ele deu uma melhorada, a gente vai fazer um rolê junto. Infelizmente, galera, veio esse problema da pandemia, né, do coronavírus, e ele e o tratamento dele teve que parar com o tratamento dele, porque os médicos, todo mundo aí deram atenção total a esse vírus. E o que aconteceu? Como ele ficou sem o tratamento, a medula dele, uma linguagem chula, a medula dele devorou a medula que a minha prima doou pra ele. Então começaram tudo de novo, né? O problema começou de novo. Então ele... Sorria que eu estou te filmando. E aí? Boa. Beleza? Montamos um painel ontem. Montou? Aí sim. Primeiro foi em casa, aí ele levou. Ah, legal. Você tá legal? Tocando o barco, né, velho? Fazer o que, né? Cola na firma depois pra nós tomar um café. Fechou? Então, aí, pessoal, ele começou a piorar. O quadro dele começou a declinar novamente. Aí as plaquetas do sangue, imunidade, né, baixou muito. E ele teve que reiniciar transfusão de sangue. E aí é foda porque você toma sangue, aí tem sangue que tem muito ferro, aí você tem que voltar para o hospital, tirar. Isso começou em fevereiro desse ano. E aí no dia 3 de julho, eu não sabia disso, eu entrei em contato com ele e falei, ei primo, quando é que nós vamos aí, vamos... Ele falou, ó, cara, infelizmente, aí ele contou a história pra mim, saiu do controle o negócio e tá acontecendo isso. Cara, eu tava tomando uma cerveja em casa, eu já desanimei, já joguei a cerveja fora, já parei de ouvir o som. E aí ele... Beleza. Aí eu meio que perdi notícia. Quando foi no sábado, eu tava em casa lá e uma tia minha me ligou já chorando e dizendo que ele tinha falecido. Devido à imunidade, né? A imunidade baixou, deu uma série de complicações, rim, diz que atacou até parte do cérebro, rim, fígado. E infelizmente às 5 horas do sábado ele veio a óbito. Além de ser família, né? Parente, era uma pessoa que eu tinha muito apreço.
A gente meio que nos últimos anos tinha perdido o contato, cada um com a sua vida, né? Mas eu tinha um carinho muito especial por ele. E além de tudo ainda foi o cara que me apresentou a música, o meu maior influenciador nisso. Então fica a minha homenagem pra ele aí, que era uma excelente pessoa. 50 anos de idade. Mas é isso aí, galera. Infelizmente, nisso aqui a gente tá só de passagem e vamos, digamos, sei lá, mano, vamos fazer o bem aí, vamos ajudar quem a gente pode aí e, sei lá, pra gente deixar uma boa impressão nisso aqui, mano. É isso aí, galera. Tenham todos aí um excelente dia e até o próximo vídeo. Valeu.